Alexandra. Eu sou a Dulce. E esse é o Papo Entre Pepecas. Somos ginecologistas, sim, mas antes somos mulheres apaixonadas pelo universo feminino. A gente vai conversar aqui não somente sobre saúde íntima, mas sobre todo e qualquer assunto que interessa a quem tem pepeca ou quem se interessa por pepeca, né, Dulce? Com certeza. Tudo isso com muita risada, sem tabus, sem limites e com muito vinho, claro, porque a gente gosta. E hoje, nosso Papo Entre Pepecas vem acompanhado do Jorge Rubio. Tá boa a minha pronúncia? Reserva O Fábio, sommelier da Vinho Nobile, separou esse vinho maravilhoso pra gente tomar. Que ele tem um corpo super legal, frutado, com umas notas de especiarias, mas também frutas cítricas, baunilha, mel. Perfeito pra nossa convidada, a doutora Fabinola. Bom dia! Bom dia, Fábio. Não é nem pra contar quem tá bebendo 9 da manhã, né? Gente, olha só, não tô acostumada nesse nível assim, né? Não tô acostumada. Tipo, dermatologia começa tarde. 9, 9h30. Mas geralmente depois de um cafezinho. Não, agora a gente já começa assim. Pra mas eu adorei, soltinho. gente. Esse sábado diferente aí com essas mulheres incríveis. Pra mim é um prazer estar aqui com vocês. Fábio, médica, dermatologista. Ela defende muito o conceito da dermatologia com elegância. Esse novo conceito da dermato, que é a beleza associada à essência da pessoa, respeitando limites, respeitando a leveza e naturalidade. E junto nessa mesma mesa hoje, dermato, nossa especialista em sexualidade, Ivana. Olá. E 2 ginecos. Eu não sei como é que essa conversa vai andar, não sei onde vai parar, né? Eu vim animada. Ainda já cedo, né? Eu vim em jejum já. Eu vim animada. Não, como é que é? Vinho 9h30 da manhã tem que ter um porquê. Não, claro que tem. Né? Então, em jejum ainda. E aí, assim, em jejum não, eu comi. Eu tô em jejum. Eu tô em jejum também. Eu tô perigosa. Mas eu vou subir mais rápido. Eu tô perigosa. Então, gente, o jejum, o álcool potencializa, claro, né? Todas as emoções. Daqui a pouco a gente tá facinho. E aí, Fábio, assim, a gente fala desse novo conceito da dermatologia, da elegância, né? Beleza com elegância, beleza com naturalidade, dermatologia com elegância. Afinal, o que é essa elegância? Então, pra mim, gente, elegância é tudo que possui nitidez e forma. No sentido assim, se você procurar o significado da palavra elegância, ele é um substantivo feminino que descreve assim: tudo que tem harmonia e leveza nas formas. E proporção das partes também. Acho que eu me elegante agora. E proporção das partes no sentido e no movimento. Essa, na verdade, é a descrição da realidade no dicionário da palavra elegância, que cabe muito à minha profissão e no nosso dia a dia. Por quê? Porque se você vê uma mulher bonita, um homem bonito, você vai ver um contexto, só que aquilo vai estar equilibrado e ele vai ser bonito quando ele se movimenta, quando ele chega. E se você for ver, tá nítido que ele é bonito. Então, a gente vem dentro dessa parte médica, relacionado também muito à medicina estética, que não é considerado especialidade, mas o senso estético ele tem que ser cada vez mais apurado e cada vez mais observado, justamente para que a gente não tenha essa perda dessa nitidez e dessa forma. Porque assim, quando você vê uma pessoa muito tratada ou uma pessoa pouco tratada, você não gosta do que vê. Então, pra mim, a elegância é quando os seus olhos te confortam. Pois você vê Fábio, mas às vezes você não gosta do que você vê porque é o teu conceito de beleza. Mas pra aquela pessoa que fez aquele bocão, era o que ela queria, né? Porque a distorção dela, da autoimagem dela, ela buscou isso, ela quis isso. Então, para nós, você fez assim, não tem essa elegância que você falou. Mas para aquela que foi buscar esse tipo de tratamento, era o que ela queria, né? Mas isso às vezes vai levar uma consequência a longo prazo. E assim, isso que até a Fábio tá falando, eu anotei aqui equilíbrio. E aí, assim, eu acho que uma coisa que falta pra caramba hoje em dia no mundo, porque tá todo mundo louco, é equilíbrio, né? Sim. E aí, assim, a quantidade de pessoas que buscam procedimentos estéticos no rosto, no corpo, na pepeca, hoje em dia. E assim, a insatisfação dela, que fez ela buscar o procedimento,
Cara, não é o nariz, não é a boca, não é a pepeca. Cara, é um processo psíquico. Essa é uma ansiedade, é uma distorção sobre a visão dela mesma. Então, assim, cara, esse ponto de equilíbrio é uma coisa que eu me questiono muito hoje em dia. Quando eu vejo uma pessoa com um bocão gigante, é o que ela buscava. Cara, até que ponto essa pessoa está equilibrada nessas escolhas dela? E o que será que levou ela a querer só uma boca? Porque, assim, a gente pode segmentar o paciente, né? A paciente com a boca fechada, nossa, que boca linda. A hora que ela sorri, ela fechou o corredor bucal, o negócio tá horroroso, porque daqui a pouco ela invoca com aquela boca, daí ela vai resolver mexer no nariz, porque quando ela faz selfie, o nariz dela fica largo, e tem distorção, a gente tem esse mundo de redes sociais, a gente já leva as distorções, daqui a pouco ela vai fazer uma lipo, um sei lá o quê, daqui a pouco ela vai botar um peito, daqui a pouco ela vai tirar o peito, daqui a pouco ela vai mexer na periquita. E tá, cadê esse equilíbrio? Mas é que ali você está colocando um outro perfil de pessoa, né? Uma acho. pessoa que tem um transtorno dismórfico, né? Mas então eu ela é vejo um que geral. muita gente Mas hoje em o dia que eu tem tinha isso, perguntado né? para a Fábio é assim, aquela que o objeto de desejo dela era o bocão. Né? Então, assim, como que a gente, dentro desse equilíbrio, dessa harmonia, dessa elegância, que é o que a gente busca, né? Mas como que tem pessoas que saem desse conceito de elegância e vão buscar o bocão? Ele quer um bocão, né? ele quer um carão, ele quer... Ele tem. Né? Porque assim, ó, existe um padrão de beleza hoje em dia que a maioria das pessoas vê como belo, no sentido assim, é uma Harmonia. maçã, exatamente, Harmonia, é uma né? maçã mais desenhada para poder passar o blush e tipo ter essa marcação, uma mandíbula um pouquinho marcada, um lábio às vezes um pouco maior. E pegando a deixa de lábio, o lábio, na verdade, ele tem que combinar com o seu rosto, mas existe exatamente a preferência do paciente. E a gente tem que respeitar. Só que mesmo assim, ele existe um tamanho que ele vai chegar no ideal, às vezes, para o médico e o paciente ainda quer mais. Mas eu acho muito importante dizer para ele que se ele, às vezes, passar daquele ponto devido ao formato de rosto dele, ele vai perder a nitidez e a forma e, assim, ele vai ficar bonito, estático. Esse é o grande problema. Porque você fica muito lindo quando você consegue fazer uma selfie, tirar... Boca fechada. Boca fechada, exatamente. Você faz uma selfie e você coloca, às vezes, o filtro do Instagram, você coloca a posição, o lado que você acha mais bonito. Mas se você der um sorriso ou se você se vê gravando no vídeo, num primeiro momento você pode até gostar, mas às vezes você também recebe, tipo, nossa, mas o que você fez em tal lugar? Aí você começa a olhar com outros olhos. Então, eu acho que o papel do médico e o meu papel hoje, eu vou tentar gerenciar melhor esse envelhecimento. E eu falo pro paciente, vocês vão ser as mais lindas daqui 5 anos. Por quê? Porque a gente não vai, às vezes, no modismo. A gente vai respeitar o gosto do paciente, mas a gente vai ter um equilíbrio, no sentido assim, a gente vai pensar a longo prazo, né? E você falando de bocão é uma coisa interessante. Por exemplo, Fábio, eu tenho uma boca hoje que eu acho que é o limite, né? Inclusive, eu repreenchi ela depois de 1 ano e meio, 2, há mais ou menos 15 dias. Então, ela ainda não está o ideal. Ela leva um tempo para acomodar. Só que eu já tive a boca menor e eu não me gosto ao sorrir porque o meu lábio some. Então, eu tenho que respeitar esse gosto. Então, às vezes, um colega que não me conhece vai falar assim, a doutora tá meio bicudinha. Mas quando eu sorrio, eu me encontro, entende? Então, é isso que a Dulce falou. É o equilíbrio, eu oriento, mas eu também respeito muito o gosto do meu paciente. E quando ela me pergunta assim, doutora, vai combinar no meu rosto? Eu levo em consideração, porque eu já conheço ela, no sentido de ela já passou pela consulta. Por isso que, pegando uma deixa, gente, a consulta é a coisa mais importante do tratamento. Porque ali eu sei o que ela faz, qual a profissão, né, dela, como ela representa, como ela se encontra.
é difícil você, por exemplo, assim, uma paciente que ela é influenciadora, que hoje tem muitos influenciadores e tal. Ela combina com, às vezes, aquele malar mais marcado, aquela mandíbula mais definida, aquele bocão. Mas já uma paciente que, às vezes, assim, pô, eu sou gerente da minha equipe na minha empresa, ou eu trabalho no Ministério Público, como eu tenho muito paciente, eu sou advogada. Ela, na verdade, ela quer estar poderosa e bem, mas nem sempre aquele bocão vai ser, tipo, combinar com aquele perfil, né? Então, assim, a gente teve, dentro da dermatologia, assim, uma curva no sentido, assim, em 2005, mais ou menos, nasceu o MD Coats, né? Quem não ouviu falar, tipo, na harmonização facial, no MD Coats, por um grande cirurgião plástico, Maurício de Maio, ele abriu a nossa cabeça. Só que ele teve um padrão que na época dele era o belo. Esse padrão era um padrão exagerado para os tempos de hoje. Mas teve alguns rostos que ficaram muito bonitos, né? Então a gente tem que sempre estar junto com o teu cliente, né? O paciente é o teu cliente e são dois corações que se encontram ali, né? E que vão seguir muito tempo. Eu recebo muito convite, né, de parceria, enfim, pelo trabalho que eu desenvolvo também. E aí, teve uma especialista, enfim, de harmonização facial, que entrou em contato comigo. E ela falou assim, eu queria muito pôr mais boca em você. Ah, não, né? Ela falou isso pra você? E aí eu falei, sim, eu gosto da minha boca, tanto é que eu nem passo batom, eu falo que eu só faço uma graxinha, porque eu acho que eu já tenho uma boca que, não sei, né? Hoje em dia não mais porque eu dei uma engordadinha, mas que condiz assim com o volume do meu rosto, das minhas bochechas, e eu sempre gostei muito da minha boca. E depois que eu tive meu segundo filho, eu queria muito beijar ele, porque ele era muito fofinho, e eu perdi o hábito de passar batom. Então eu tô sempre sem batom. E, gente, eu falo de sexualidade, então dá a impressão que eu preciso estar com um bocão, né? E aí ela me falou isso e eu fiquei pensativa, assim. Eu falei, nossa, será que eu preciso? E aí me trouxe a dúvida. Pô, mas daí ela arranjou um problema que você não tinha. Exatamente, não tinha. Porém, eu já acompanhava essa profissional há muito tempo e eu, né, gosto do trabalho dela. Eu falei, pois olha, aí me trouxe... Vou experimentar, já que ela tá querendo me dar de presente, né? Mas assim, foi uma coisa que realmente eu fui com medo, porque eu já gostava da minha boca. E aí, quando ela fez o procedimento, lógico... Eu só fiz porque também confiava e acompanho ela há muito tempo, o trabalho dela. E aí, assim, eu já gostava da minha boca. E ela, lógico, ela soube dosar tudo certinho ali. Suave, né? Que foi... Mas você tinha intimidade com essa pessoa antes? Sim. Pra ela te abordar? Sim, tinha. Tinha um pouco, né? E aí, assim, mas eu achei interessante porque, assim, lógico que tinha todo um contexto comercial por trás também. Mas eu entendi que poderia, lógico, melhorar. Uma coisa que eu já gostava, poderia. E aí, acompanhando ela, já sabendo do trabalho dela, que ela é uma baita profissional, eu falei, eu vou dar. Porque daí você fica com aquela pulguinha atrás da orelha. E eu fiquei, mesmo gostando da minha boca. Então, olha como a gente é influenciada. Você gostou depois? Olha como a gente é influenciada. E ela colocou, lógico, na dosagem certinha. Você amou, né? Eu amei. Amei. E aí, assim, eu falei, gente, já era bonito. Agora eu tô que tô, né? Agora com essa boca aqui, ó. Ninguém me segura. Lógico, já saiu, né? Já tem que fazer de novo. Mas assim, sem neura, né? Com leveza, aquela coisa toda. Não é uma coisa que me incomoda. Mas então eu curti o período. Uma coisa que eu sempre falo com a Dulce ali, às vezes, quando a gente vai abordar genital, é assim, eu não sei qual o grau de intimidade dessa pessoa com você. Mas se alguém vem no consultório, a pergunta é sempre o que te incomoda. É o contrário, e não né? assim, o que me incomoda em você? Assim, não, mas assim, não criar um problema. Mas assim, amor, você trabalha com sexualidade, você é isso, você é aquilo. Já pensou em pôr um pouquinho mais de boca? Eu tenho um procedimento assim, assado, nananana. E eu falei, opa, como assim? Gente, eu não sei, amo de paixão fazer lábios. Porque eu acho que todo mundo fala assim, o lábio é a cereja do bolo. Ele é realmente a cereja do bolo, a vela do aniversário. Ele é, tipo assim, o grande finale. Isso que você falou, Ali, assim, mas até que ponto? Só que assim, o paciente, ele é leigo, no sentido assim, ele vê um monte de perfis e ele se encontra no que pra ele é um conceito de beleza, que talvez não combine. Mas muitas vezes ele chega e fala assim, doutora, eu quero fazer muito o meu lábio. E eu já passei uma fase assim, tipo, não, eu não vou fazer o lábio dele agora, porque ele não precisa, né? Ele tem que fazer outras coisas. Mas eu tento mostrar para ele que dá pra gente fazer o lábio se a gente também tratar outras estruturas juntas que vão ficar mais bonito.
E assim... Que aí entra o conhecimento médico, que é questão de Exatamente. sustentação, dos Sim. ligamentos, onde é que você vai botar. Sim. O leigo não sabe. O leigo não E sabe. você precisa... E eu falo Exato, assim, cara, aí eu falo muitas vezes assim, eu topo fazer teu lábio, vai ser um prazer fazer teu lábio, mas existe um porém pra gente chegar Que no a gente lábio. tem que levantar essa maçã do Isso, rosto, agora senão chega teu lábio fica derretido bonito, ali. cara. Aí tem que botar uma bolsa, né? Mas é esquisito. Só que é muito Pior, é piorar às interessante. vezes, né? Então, ele topa porque tá focado no Sim. lábio. Ele quer o lábio, ele veio pelo lábio. Então, se ele tiver, né, como investir naquele momento um pouco mais e ganhar o lábio de presente, assim, no sentido presente do tratamento, ele vai fazer. E é muito interessante, gente. É a coisa mais engraçada. Você pode sustentar uma face inteira e coloca aqui no temporal e tal. Quando ele levanta, ele só enxerga a boca. E ele fala assim, doutora, obrigada, era a boca que eu queria. Era a boca que eu queria. Doutora, muito obrigada. Ou às vezes ele levanta e fala assim, meu Deus, ficou grande. Daí ele deve estar pensando naqueles 3 minutos. Que merda que eu fiz. Que merda que eu fiz agora. Né? Mas ainda bem que depois desincha, absorve o sorinho que ele tem rachar muito, ali, que é dá muita uma merda, diminuída ele no pode edema e Gente, assim, fica... lábio, ele depende de muitos fatores. O tempo é um deles. E assim, com uma semana, você já tá gostando do seu lábio. Mas dependendo do produto que você usa, ou seja, da densidade do ácido hialurônico, você às vezes vai levar um mês, Sim. como o meu. O meu vai levar 40 dias para assentar, né? Catarina fala para... Desculpa, não pode bater. Assentar o lábio, no sentido por quê? Porque como eu tenho um lábio que precisa ser sustentado ao sorrir, eu preciso usar uma densidade Mais maior. alta. E o meu próprio colega, que toda semana me acompanha ali, a gente discute caso, ele fala, teu lábio tá ficando bonito. Daí eu falo, não, já tô feliz. Daí ele falou, não, mas não tá no ideal. Tá bom. O ideal ainda vai chegar a um certo tempo. E os fatores externos contam muito. Por exemplo, ontem a gente saiu, foi jantar, bebeu um vinhozinho, continuamos bebendo um vinho. Com certeza ele tá mais inchado do que aquele dia que você comeu à noite fit, dormiu Viu 8 cedo, horas, acordou lindo, maravilhoso. Então, são fatores que você leva em consideração. Mas a gente podia fazer um podcast inteiro, Sim. tipo, de lábio. Lábio é, Pra tipo, mim, a paixão, a paixão. Dentro desse foco da dermato, e eu aqui, né, vou confidencializar aqui ao vivo e a cores que Você é usuária. eu sou a mais idosa dessa turma, com certeza. E você é usuária do procedimento Não, você está dermatológico. igual o vinho, com o tempo ainda melhor. Tá na Povo, moda dos eu tô com o netos, tempo tá na ainda moda, melhor, é. tá? Então, tá, tô com o tempo melhor. Mas, assim, pra mim tem 2 polos, assim, dentro dessa harmonização. Tem a questão daquela paciente jovem que quer aumentar um lábio, que quer levantar uma sobrancelha, que você quer trabalhar dentro do contexto da estética, né? E tem um outro lado, que é o lado que, pra mim, é o mais importante, é você manter um anti-aging, né? Isso. Porque assim, o que acontece? Eu nunca quis ter um bocão. Mas, gente, quando você começa a ter aquele código de barras, assim, que teu lábio chateia, começa a ficar né? todo enrugado, assim, parece uma que o mecha lábio seca, some, assim. né? Cadê E ele o lábio? sobe, né? O lábio superior, ele some e tal. Some. Cara, daí já não é uma questão da estética, é uma questão da necessidade. Porque você se cuida, malha, você tem ali um corpinho e tal, mais ou menos. Quando você vira aquela cara de velha, não dá para sustentar isso. É porque eu Você falo, tem que trabalhar nesse anti-age, de você levantar ali a maçã do rosto, de você fazer uma sustentação, de você preencher um pouquinho o lábio para que ele não fique murcho, né? Para mim são 2 polos, assim. Aquela questão da estética, da mulher jovem que quer transformar quer alguma mudar coisa, uma que a característica, ponta do nariz é outra que você caída, ela quer manter. levantar, que, enfim. E aí tem a faixa etária na qual eu me encontro, que você está em busca de uma qualidade de vida, né? Você quer só estar bem. Você não quer transformar o teu corpo. Mas você não quer parecer uma velha enrugada, né? Vamos falar sério, né? Sim. Então, são porque 2 polos, esse né? conceito do leve e natural é muito relativo, né? Porque a gente tem isso da pessoa que busca modificar uma característica dela, né? E não, eu falo, né? Esses dias eu falei até pra minha irmã fazer meus dentes ali. O dente tem desgaste, eu tava incomodada, eu sempre tive dente bonito, meu dente desgastou. Eu falei, eu quero
colocar faceta, né? Faceta é termo leigo, né? Mas ok, quero botar faceta. Lentes Você de queria contato. isso. Você queria contar isso aqui ao vivo, né? Só pra ter certeza. Dá pra contar que ela tem É uma coisa que eu não assumiria Gente, jamais. não, eu gente. tenho lente. Eu tenho corta, lente de corta. contato, mudou o sorriso. Isso ao vivo aqui. Não, eu também assumo, né? Assim. A Ju também, que é a irmã da Ali, foi quem fez as lentes. E, assim, é um conjunto. Será que não E precisa? começou a me Povo, incomodar. Gente, vamos ver se a gente Não, precisa. Nossa, você pensou que não precisava. Mas a essa boquinha modificação. precisou. Se quiser, a gente precisa de De uma lente de contato. Mas assim, é uma modificação tua. Eu sempre tive o dente bonito e aí o dente começou a ficar velho, assim como eu também tô ficando velho, o dente começou Não, a a ficar Ali velho. ficou legal, porque ela tinha os dentes anteriores um pouquinho menores, né? Isso, Ficou mas legal. que foi Ficou legal o teu desgastando, sorriso. Mas eu queria um troço natural. E aí eu falei, pô, depois dos 40 a gente começa a gastar uma fortuna pra ficar apresentável, pra continuar ser quem a Não, gente ficou legal, era, ficou né? legal. Mas esse conceito do que é leve e natural é relativo. Tipo, o dente, a faceta não é natural. Mas eu gostei do resultado, Então, mas ficou assim- leve, casou com a boca, né? Eu acho que a grande sacada de tudo isso, gente, é exatamente essa informação que chega de uma maneira muito dinâmica. Claro que tem perfis e tem trabalhos que você, né, discute, tipo, qual o tipo de médico que eu quero, eu vou nesse, eu vou naquele. Mas, gente, o mercado da estética, né, ele cresceu e cresce igual um cometa, no sentido que muito mais pessoas têm condição de hoje investir em você. Porque Sim. se você olhar, por exemplo, quando a minha mãe fez 45 anos, que é a idade que eu tenho, a minha mãe, tipo, ela fez um lift facial. Por quê? Porque na época, ela guardou o dinheiro dela durante 2 anos Pra fazer pensando isso. nesse lift, porque ela era uma fumante, né? Fumava muito. Nossa, tua mãe fumava? Minha mãe fumou 20 anos, assim. E além de ela fumar muito, que é comprovado que faz com que a pele oxide muito mais vezes, ela também não fazia atividade física, a alimentação não era balanceada. Então, assim, ela guardou aquele dinheiro porque ela tinha um grau de flacidez gigante que realmente ela não teria acesso ao mercado dermatológico naquela época, que era muito restrito, e ainda mais uma cidade de interior, né, de Santa Catarina. Eu sou natural de Lages, Nem uma tinha, cidade... né? Bioestimulador. Não existia, não se falava nisso, né? O pioneirismo começou naquela época, no máximo com laser de CO2, que hoje nem tem tanta procura. Então, assim, aquele lift facial mudou a vida da minha mãe. Ela foi muito bem sucedida, o cirurgião foi muito feliz. E agora, em maio, ela faz 70 anos, claro, ela faz E parece tratamento tua irmã. estético. Não, e ela Super tá bem, muito Ela tá bem. super bem. Eu olho, Legal. nossa, mãe, como você tá bonita. Ela tem uma boa genética, gente, só que se ela não tivesse passado por esse Sim. lift, ela parecia que tinha 100 anos. Sim. Então, assim, a nossa vida, o que a gente tem certeza nessa vida? O dia a dia que a gente vive, né? Então, eu falo pro paciente, comer bem, poder ir em um bom restaurante, viajar um pouquinho, se cuidar, são coisas Ter um que te orgasmo trazem- diário. Isso, Que é mesmo, né? Então, Rapidinho. Diário, Não, Diário, melhora aí a é uma pele. coisa que ajudar a Ajuda. gente. Ajuda Gel você. de jambu. É. Jambu na piscina. depois você vai falar desse negócio de jambu aí, que interessou todo mundo. Também tô O interessada. jambu, o efeito anti-aging do Gente, jambu na esse jambu pepeca. aqui, ó, Não, é tão rapidinho ter um orgasmo diário, sério Ela mesmo. vai ter que melhora a falar desse pele, jambu melhora o aí. É humor. anti-aging, vai entrar na For- tua prescrição agora. Eu ajudo, a gente se complementa aqui. Pra melhorar a pele. Forneceu o jambu pra nós. O quê? Aproveitando o papo entre pepecas aqui, e o que a gente tem visto, eu, a Ali, a gente que tá ali na cosmetoginecologia, né, é que como esses ensinamentos da dermatologia, dos preenchedores, dos bioestimuladores, chegaram para nossa pepeca, né, Ali? Isso. Ai, que é. delícia, Porque né? hoje Pra vida. a mulher percebeu É que a gente assim, começa que a ela já derreter, né? conseguiu transformar a carinha dela. Então, ela consegue chegar lá nos 50 e mais e tá com uma carinha bem conservada, Sim. com uma boquinha assim, código de barras, com a maçãzinha do rosto levantada. E agora ela tá descobrindo que nós, ginecologistas, aprendemos que tudo que a gente faz no dermato, Dá a pra gente fazer faz na na pepeca. pepeca. Maravilhoso, gente. A gente ajeita os beiços de cima e de baixo, né? Todo esse anti-aging que a gente fez ali na face, nós estamos trazendo para pepeca. Então a mulher pensa assim, nossa, eu agora tô com um corpinho de 20, com carinha de 30,
Mas a minha pepeca tá com cara de 50? Não, não tá mais. Exatamente. Porque hoje a gente consegue usar esses bioestimuladores, esses preenchedores na pepeca, né, Ali? Então, e aí essa E aí é aquela fase, fantástico, o né? corpo é a nova face. A gente tem visto muito os dermatologistas colocando isso em revista, né? O corpo é a nova face. Eu falo, eu acho que a pepeca é a nova face, ok. E aí? E essa busca dos procedimentos corporais também, do bioestimulador, do que a gente faz, a gente começa a derreter aqui, derreter aqui, derreter aqui, derreter aqui. Derrete em tudo. Aumentou muito a busca do corporal, né? Felizmente. Mas por quê? Por causa do acesso, no sentido que, gente, a porta de entrada da minha clínica hoje ainda continua sendo a toxina botulínica. O botoxinho. Sim. Botox. O botoxinho do dia a dia. Por Que quê? a ruga é o que mais incomoda. Mas eu a falo mulher. assim, A ruga. gente, olha uma coisa interessante. Não posso errar no Botox. É verdade. Porque se eu errar no Botox, eu posso perder o paciente novo que está na minha clínica. Fica uma sobrancelha torta, né? Uma tá lá em cima, Porque outra aqui ele fala embaixo, assim, né? Fica puto, Eu, né? doutora, ele chega lá, ele pergunta de tudo. E ele vai tratar tudo. Na cabeça dele, ele sabe que ele vai tratar tudo. Mas talvez naquele momento ele não tenha tanta intimidade com o médico que ele escolheu para tratar tudo naquele momento. Então ele vai te testar. O que ele vai fazer? Aquilo que em 6 meses sai. Botox, né? Sim. Então, eu falo assim, Mas gente, se eu ficar torto, ele tá fudido. Exatamente. Eu dou muito valor pro meu paciente de primeira vez na toxina botulínica e gosto de fazer e acho que é uma das coisas mais difíceis. Porque, gente, eu perco ele ali, tipo, ele tá me testando. Aí, o que acontece? Ele vem, ele faz o bioestimulador, como você falou. Hoje, a mulher de 45 anos, eu me coloco nessa faixa etária. Cara, eu chego no lugar e ele fala assim, moça, por aqui. Eu falo, gente, eu tô ganhando. Tipo, eu tô dando de braçado. Cara, eu tenho 45 anos, ele fala, moça, por aqui. Ai, moça, adoro que eu não chamo de moça. Eu acho o máximo, né? Moça por aqui. Então, assim, tipo, o que acontece? É Mas isso você que a muito Dulce falou. novinha, você é muito Que novinha. ela não acompanha. E a cabeça, gente, de uma mulher de 45 anos, ela quer mais se sentir linda, maravilhosa. E, tipo, ela já tem o que ela quer pra vida dela. Ela já escolheu, não é? Aham. Então, eu acho assim, não começa a bater. Como eu falo assim, gente, não dá pra tratar fácil deixar o pescoço e o colo. Então, quando a gente faz, na verdade, a lubrificação da pintura aqui em cima, ela também vai começar a querer roupas diferentes, vai se sentir mais bonita. E uma pepeca diferente. E uma Não esquece da pepeca pepeca. diferente. Não, então isso Esquece da pepeca. Não, mas a pepeca, eu acho assim... A Dulce é a penseira de baixo. Não, Dulce, ela se O sente... meu foco é Não, amiga. O teu não é? O Eu teu também, meu também. mas ela se sente empoderada. E, gente, mulher empoderada com um cartão de crédito... Ah, não, Senhor, ninguém é segura. muito mais poder. É black, é ilimitado. É ilimitado. E eu vou falar, tipo, a minha experiência, que sou paciente da Ali, uma paciente que, tipo, não cumpre o que a médica fala direito, atrasa, eu não vou contar vai, tuas tipo assim, intimidades aqui, né? médico é foda. Desculpa, é foda mesmo. Porque, assim, ele faz tudo pros outros, ele pode fazer pra ele, mas daí ele quer fazer outra coisa naquele horário. Aí ele esquece que ele também tem que ir no médico. Mas o bioestimulador, Na pra pepeca. mim, é a descoberta do século, no sentido de todas as regiões. Sabe o que inclusive eu lá. acho que a dermato eu precisa gosto descobrir? Do estimulador fácil. Sabe o que eu acho que a dermato precisa descobrir, precisa fazer? Fala. Eu me imagino entrando numa câmera fechada com um jato de bioestimulador. Assim, Adorei. face, pepeca, se entra pelada. Aham, eu numa falei, se câmera eu pudesse, fechada. eu tomava. Aí você tem tipo um Eu tinha imaginado jato. comer bioestimulador Sabe agora. como você Não vai faz Se eu rolar. pudesse, eu tomava. Você faz Não. aquele jato de vidro, assim, que vai... Aham. Você entrava numa câmera... Você quer um jet assim, bronze com a da perna Jet aberta, com a perna aberta, assim, ó. E no corpo inteiro. Eu assim, concordo. Desde Nossa. lá de cima até lá embaixo. Você devia ter um ácido polilático, um negócio assim Aham. que... Vai, hidroxiapatita. Isso, hidroxiapatita, tudo misturado. Assim, Mas aí E entra você essa questão saía com as beautiful. tecnologias que você Isso. consegue Beautiful. fazer quase isso, né? Mas é lógico que você tem que ter um budget Você lá, tem que, né? assim, ilimitado, injetar aqui, né? injetar ali. Se você tivesse um Mas aí entra jato, tecnologia, um jato né, de ar, Lúcia, assim, associada. que você entrasse na câmera, assim. E Não, você... e assim, gente, Vamos inventar? pensa assim. Vamos tá- inventar, Fábio. Vamos inventar. Vamos inventar. Vamos inventar um soro. Eu acho que Você podia vai ser... lá tomar o sorinho do bioestimulador, o sorinho do rejuvenescimento. Tá, mas e aí, reposição Você tem de novinho, colágeno você tem oral. novinho.
Não, eu acho que o vinho, eu inventi essa ideia por causa do vinho. É isso, ó. Tanto se fala, reposição de colágeno oral. Os pacientes tanto vêm e tanto perguntam, boa. querendo achar que isso vai estimular Não. colágeno. Você E aí? acredita Você O que é ó, especialista. gente, Especialista lá. Gente, é um Me diz qual que conjunto vai ter na que vida. comprar. É um conjunto na vida. Então, por exemplo, assim, se você pensar que o colágeno oral, ele contém aminoácido e proteína como suplemento, você vai ingerir num bom colágeno oral, no máximo 7 ou 8 gramas de proteína, mais de uma estrutura que não vem derivado de leite, enfim. Então, o que eu penso? Para o paciente que treina, que come direito, que faz o seu bioestimulador, é uma fonte a mais proteica. Combo, né? É um combo. né? Então, o que acontece? Ele vai ter um benefício somado. Sim. Porque Mas da suplementação proteica. proteica, colágeno oral não vai tratar a ruga, jamais. Não vai pra pele. Porque a gente não tem, na verdade, um chip lá para apertar o botão e falar assim, ó, minha ruga no olho, minha ruga no pescoço, vai para lá. Não. Então eu falo, se você tiver que escolher entre fazer uma musculação, fazer uma dieta de comer melhor e ter que gastar no colágeno, jamais. Então, vá pra academia, coma Mas que direito. mudar o hábito de vida é né? muito difícil. Muito. Remedinho, né? Sim. Agora, por exemplo, você já está fazendo tudo isso. Você repõe proteína, mas você quer saber se você consegue repor um pouquinho mais? Sim. Você pergunta para mim, Fábio, você usa? Sim, mas eu faço musculação, eu reponho proteína, eu reponho colágeno, eu tento fazer a tarefa combo, de casa. né? É um combo. Contexto, é um combo. Contexto de qualidade de vida. Mas assim, o que a saúde, indústria nutrição. vende, e principalmente assim, sim. esse pessoal que influencia para si mesmo, porque existe um influenciador que está influenciando na conta corrente dele, né? Infelizmente. É maravilhoso, mas Né? compra comigo. Né? É, tipo eu assim, que vendo pra a você, única né? coisa boa é que você tá ajudando ele a ganhar mais dinheiro. Sim. A né? melhorar o patrimônio. Exatamente. Agora, assim, vir com esses milagres, o melhor colágeno toma e aparecer com a barriguinha chapada. Ah, não, né, gente? Então, Faz porque favor. muita paciente chega no consultório, Não, né, não e pode funciona. menopausa. Não compre. Faça botox. Por quê? Vou falar o porquê. 1 ano de colágeno dá 2 botox do ano. Então, 2 toxinas botulínicas. Então, tá aí a resposta, né? Só compre se não tiver falta. Porque eu sou dessa Se não opinião. fizer falta. A minha paciente vem lá para climatério, vai ter reposição hormonal, não sei o quê. Ai, doutora, e o colágeno? Então, eu não prescrevo colágeno, porque, assim, a modificação do hábito de vida, ela é muito mais importante. E, assim, não tem... Você vai tomar aquele troço, o ácido gástrico vai vai digerir, degradar. quebrar, E essa né? proteína vai para onde o corpo acha que precisa de proteína, não vai para melhorar a tua pele e a tua pepeca. Eu vou prescrever para melhorar, e eu já vi alguns profissionais conceituados recomendando prescrição de colágeno oral no pós-laser do tratamento da atrofia urogenital para melhorar o resultado. Cara, suplementação proteica. Exatamente. Se esse paciente prefere comer um bifão, prefere comer um Ovo. frangão, um ovo, ou Um tomar ovo dá a quantidade dos melhores colágenos que você prescreve, E em bem mais média, barato, né? 7 gramas, né? No máximo você consegue 10 gramas ali quando você aumenta a quantidade no pó mesmo, que você aumenta um scope a mais, por exemplo. No máximo Você 10. sabe que tem aquela paciente, Fábio, que a gente vê... Eu vou criar galinha. Ovo! Eu vejo que tem paciente que ela tem uma demanda, uma necessidade, assim, quase que emocional de doutora, prescreva um suplemento para mim, um suplemento. É uma crença que ela criou em função das mídias sociais, em função do que ela leu na internet, que ela precisa desesperadamente que você prescreva um colágeno para ela. E tem paciente que Não, mas ele fica decepcionado. Vocês não precisam prescrever. Você chega lá e fala assim, acho que não serve pra nada, ou você começa a explicar o contexto e tal. Bom, ela sai tão Fica brocochô. triste. Não, Então, mas às vezes, assim, ok, vamos fazer um suplemento. Mas Não, aí, eu falo assim, entrar com as outras é bem isso que eu falo né? pra ela, Dulce. Você quer tomar um colágeno diário, porque tem que ser diário, né? Sim. E como medicamento... Não é muito barato, né? Então, isso que eu ia te Não é falar muito Às agora. vezes ele faz intolerância Um bom gástrica. colágeno hoje em dia, ele vai custar, em média, entre 150 e 200 reais. Mas o né? que é um bom colágeno? Um bom colágeno, na verdade, é você ter
ativos ali, né? Aminoácidos que realmente tenham interação com a pele, né? O verisol, faz diferença se é o colágeno de sachê ou se é de cápsula. Então, porque tem uns que são de sachê e tem uns que são de cápsula. Há uns anos atrás, a gente foi orientado sempre a prescrever em sachê devido à absorção. Mas a indústria farmacêutica também pesquisou, enfim, algumas absorções de cápsula também você consegue, mas ainda eu acredito que o sachê, lá, o pó hidrolisado, é o melhor. Aí vem uma pergunta que a gente escuta sempre no consultório, né? E a gente ganha, mas eu também, sinceramente, eu acabo esquecendo de tomar esses troços. Não tomo. Eu não tenho paciência. Mas também. pergunta que elas fazem: engorda? Não. Na verdade, não. Só para registrar aqui, pessoal, tá? Não, mas eu entendo, porque quando alguém vai me prescrever qualquer medicamento, principalmente se for de uso contínuo, eu falo assim, qual é o benefício? Ah, é tal. Vou ter ganho de peso? Ah, não. Por quê? Porque depois dos 40, só Jesus, né? Ai, mas Só Jesus. Mas aí entra aquela orientação, né? Jesus e o malvado favorito. As pacientes perguntam, doutora Ali, a reposição hormonal vai me engordar? Não, a menopausa vai te engordar. A partir dos 40 tem modificação de composição corporal. E perde tem, massa gente. muscular. Bom, vocês são E substitui por Gente, gordura. eu vou falar assim, gordura ó. gasta menos Eu calorias. não posso falar o nome, mas que que é esse ganho de peso de climatério. Gente, eu decidi que eu queria perder 3 quilos. Você pode eu comecei falar, a fazer. Pode fazer? Pode. Que merda! Posso falar que merda? Eu já falei, foda e merda. Eu decidi que aqueles 3 quilos que eu tenho a mais, que eu queria perder. Eu comecei a correr 3 vezes por semana, além da atividade física que eu já faço. Correr 3 vezes por semana, comer só saladinha. Fiquei puta que pariu, 1 mês fazendo esse negócio. Pra perder 2, 3 quilos. Cara, eu não perdi. Desculpa, eu não perdi meio quilo. Mas sim, mas aí que tal? Teu metabolismo. Mas Você não tem meio quilo pra perder, mas eu quero. Eu posso querer, eu não posso querer. Mulher sempre quer colocar 2 quilos lá e fala assim, esses 2 quilos eu não preciso perder, mas eu ficaria feliz. E a gente ainda pira muito com balança, né? Meu sonho de consumo é eu com 2. Eu me sinto que eu tenho 1,5 m, né, pessoal? Mas com 2, 3 quilos a menos, eu me sinto a Gisele Bündchen. As calças ficam caindo, a barriga fica definida. Fica tudo tão lindo com 2 quilos a menos. Mas, gente, com toda a atividade física que eu fiz, com a alimentação que eu fiz, com tudo que eu botei a mais na minha vida, que eu não sou muito desregrada, eu sou mais ou menos regradinha. Mas não perder nem meio quilo. Mas aí que no climatério, esse esforço pra manter peso, não pra perder. Mas a manter eu consigo manter. Mas não, esse esforço é mas pra manter. Perder, não perde. Perder, precisa com do 1 quilo fazendo tudo que eu fiz, eu tinha que ter perdido, que fosse 1 quilo, eu não consegui perder. Mas e mudar o estímulo de atividade física é importante também. Mas mudei. Porque você precisa, mas mesmo assim é difícil. Por quê? Eu mudei. O único jeito é comer alface 3 vezes, porque não tem jeito. Mas eu fiz isso, gente, vocês não estão entendendo. Mas eu aumentei o meu gasto calórico energia, 3 vezes por semana, a mais do que eu fazia. Eu fazia atividade física 3 vezes por semana, eu botei mais 3 vezes por semana, correndo feito uma doida, que eu não sei pra que uma pessoa corre. Corre atrás de quem? Corre atrás de quem? Eu concordo. Eu concordo. Não tem Outra coisa, gente. Pra que você corre na vida? Você me consola. Não faz sentido. Não, eu também. Eu odeio correr. Eu odeio correr, gente. Ó, e daí eu odeio balança também, assim, ó. Vou correr a corrida da Unimed. Gente, eu tenho 1,5 kg, eu tenho 1,5 m. Como é que as minhas pernas conseguem correr o mesmo tanto que a Alexandra consegue correr? Aí daí vai lá o digníssimo do correr, que tem aquelas pernas de gazela, tem 1,83, ele corre maratona. Não é Aí ele quer que eu corra com ele, não dá? Minhas perninhas assim. Tem que correr dele, amiga. Um mês eu corri. Um mês eu corri. Um mês eu comi alface, capim, né? Capim. Mas fosse que alface emagrecesse, mas o meu filho vira pra mim e fala assim: mãe, vaca só come grama. Eu também. Elefante, gente. Concordo com meu filho. Mas assim, gente, a gente... engordei 9 quilos em 7 meses. Climatério, realmente, Ari, voltando ao assunto agora, tá? Climatério, segura, filho da puta do hipotálamo, gente. Isso não é justo. Mas isso é uma questão evolutiva. A gente foi feito lá, caverna. A gente morava na caverna. Pra virar gorda e feia e velha enrugada. E tinha que caçar. Enrugada a gente resolveu. Inclusive, agora. Mas aí você tinha que caçar pra ter comida, certo? Então, o hipotálamo, ele tá sempre querendo que você acumule. E na velhice,
tua taxa metabólica cai porque você perde músculo. Faça o que você quiser, você perde músculo. E aí, assim, você entrou em restrição calórica, o hipotálamo entende que aquilo é uma agressão. O que ele pensa? Eu não quero Por isso que eu não morrer. emagreço. Eu Segura não toda a quero caloria. morrer, né? Mas assim, Então, daí segura a caloria. eu fiquei Comprei nesse... agora. Muito obrigada. Nesse Princesa um das mês, princesas. nesse um mês correndo, fazendo restrição alimentar, que eu não perdi peso, aí vem meu preparador físico assim, ai, que você ganhou massa magra. Aí você fala, Foda-se, seu cu, eu não massa quero ganhar bosta nenhuma. Eu quero a barriga chapada. Essa Eu gorda quero não ver, ganha ela quer nada. pesar Só menos, ela não perder. quer nem isso, ela quer pesar menos. Eu quero a fogo. barriga chapada. Mulheres pipecudas, gente, é difícil mesmo. E aí, agora a moda é o esvaziador de gordura, que não vai emagrecer ninguém, né? Mas vai tirar aquela maldita daquela gordura localizada O que a gente enzimático emagrece lá e que você fica. falou, Fala, né? fala, Depende. fala. Ai, A lipoenzimática, que a gente sempre fala que são os emptiers, né? A lipoenzimática, ela é pra gente trabalhar em áreas de gordura pequenas. Então, a lipoenzimática é para aquele paciente, tipo você, Dulce, por exemplo. Tipo Cara, você. vocês podem marcar? Vamos Ela é marcar. pequena, ela quis Já dizer vou você marcar. Tipo assim, pequena. não, Eu tenho não, jeito. senhora. Tem jeito. Tipo assim, Tem que, conserto, doutora. que já come Eu direito. e a Morinha, A gente tem jeito. A gente tem Nós temos conserto. Ela Se a gente escolheu for e em não nome de respondeu. Jesus. Respondeu, acho que eu- Não, tem Amora, sim. em Não, nome, eu vou pra seguro tua mão, de você segura a verdade. minha. A enzimática não adianta pra mim Então, mais. a lipoenzimática Água. é assim, tipo, eu quero, A como louca da você, água. fez toda a tarefa e ainda não tá feliz. Isso. Aí eu quero diminuir Obrigada. principalmente gordurinha, assim, aqui do bracinho, assim, que quando você dobra faz aquela gordurinha. Às vezes você não quer submeter a um procedimento cirúrgico para uma tão pequena área, que eu é uma quero. queixa muito recorrente. Eu quero. Ah, eu quero. Mas a lipoenzimática, ela é uma lipo que a gente fala lipoenzimática, mas, gente, é para pequenas áreas Mas e é o até... revival do lipoestabil, isso aí? Na verdade, assim, o lipoestabil era melhor, né? Mas ele tinha complicações Mas e saiu do aí mercado. acabou saindo do mercado, porque, assim, o povo compra, né, hoje em Gente, dia, eu a vou- rodo, Vou tudo. contar uma história. né? Mas é História de para vida. áreas pequenas, História de E é vida. efetivo, de fato? depende da paciente, depende da camada de gordura, ele diminui até 30% e no mínimo de 3 a 5 sessões. Então, depende também do tempo que o paciente quer. Às Qual vezes, intervalo quando entre as são sessões? áreas muito grandes e... eu quero tirar um pouquinho da gordura aqui, do abdômen, das costas, eu falo, vai pro cirurgião plástico, porque não é para nós. Intervalo entre uma sessão e a outra, é quanto tempo? De 15 a 30 dias, no Isso. máximo. E esses novos, eles ardem que nem o lipoestabil? O lipoestabil Ardem. ardia, né? Ardem, Ai, eles pra caramba, né? ardem, mas em menor quantidade, faz um eritema às vezes, Uhum. coça bastante, né, porque aumenta muito a vasodilatação local também, e faz hematoma e pode às vezes fazer também umas inflamações de pele mais crônicas, que saem em 15, 20 dias, mas é aquela história, né, Dulce? Você tem que sempre... Bônus e ônus, né? falar para o paciente que não são flores, é um procedimento e que você pode ter alguns efeitos Você sabe, colaterais. Fábio, que o Pequenos. lipoestabil, na época que ele tinha, né, o Era lipoestabil, sabia que o lipoestabil ele me bancou, ele me sustentou por 3 meses? Gente, Como ele era assim? muito bom. Porque eu fui casada com um americano Uhum. e eu vivi 3 meses nos Estados Unidos. Só que daí, nos 3 meses que eu vivi lá, as minhas contas do consultório continuaram, porque eu tinha secretária, eu tinha despesa de luz, de condomínio, as despesas continuaram. E daí, lá nos Estados Unidos, eu levava o lipoestabil para lá e fazia nas americanas. Nossa, entendi, Então, sustentou. Você Eu trabalhou... pensei, meu Deus, também eu me tava apliquei, pensando. me sustentou Não, 3 não. vezes. Me eu já tava sustentou entendendo porque com também. o dinheiro que eu fazia de lipoestabil nos Estados Unidos, Que eu pode paguei aplicar, minhas né? contas no Brasil. Entendeu? E era Porque as americanas... Faz e era muita fibrose bom, subcutâneo? Porque eu já escutei na época do lipoestabil dos plásticos reclamando na hora que a paciente resolvia depois fazer uma lipo, que sangrava pra caramba por causa de fibrose subcutânea. Gente, mas fibrose faz em tudo, né? né? Todo o tecido, até Mesmo o paciente... Os faciais também, Até os faciais, Né? Depois, quando o- você faz o lift, é mais complicado. o cirurgião né? plástico... Sim, é, a gente... Olha, uma Sim, pergunta recorrente, isso, assim, pra mim. Doutora, eu quero fazer lift esse ano. Você vai fazer bioestimulador? Não. Não. Porque eu vou atrapalhar o plástico, Sim. né? Mas, assim,
eu estou pensando daqui 5 anos fazer um lift. Você vai fazer. Vamos Porque independente de você fazer o lift, você vai ter que tratar a qualidade de pele. Sim. Se você vai fazer um lift, eu sempre falo assim, você vai, na verdade, tirar a flacidez e costurar. Você vai esticar a pele. Mas aquela pele, quanto mais forte ela tiver, mais bonito é o resultado do lift, respeitando esse tempo entre a cirurgia e o bioestimulador. Mas o que as pessoas não entendem é que elas fazem, assim, uma conta burra. Eu falo que é uma conta burra. Porque, assim, elas pensam assim, eu vou lá gastar, sei lá, 20, 30 mil, 40 mil, enfim, num lift facial, porque senão todo ano eu tenho que gastar 10. Não, mas eu acho... Só que a não dá qualidade pra da fazer depois pele, do lift. não, a cirurgia não dá. A espessura dérmica. Eu vou dar um exemplo aqui que Maurício de Maio falou no MD Codes em 2005, isso já faz muitos anos. Se você vê o maracujá jovem, vambora, é polêmico, mas é o melhor exemplo. O maracujá jovem, ele é, na verdade, bonito, lustroso, lindo, tá? Né? E ele vai envelhecendo, como a nossa pele. Se você pegar o maracujazinho, esticar e costurar ele vai ficar mais lisinho, mas ele vai ficar com as dobras no meio. Agora, se você esticar ele e for enchendo ele aos pouquinhos devagarinho, ele vai voltar a ter uma forma muito parecida com o que ele tinha. Então, a união faz a força. Não existe assim, não existe alta na dermatologia. Não existe alta. Não existe alta, por exemplo, no cardiologista, no ginecologista. Por quê? Porque para você construir uma base forte, você faz um pouquinho todo ano. E planejamento anual de Porque é uma tratamento, né? manutenção. Não tem milagre. Você tem também. manutenção em Exatamente. todas essas especialidades. E No cardiologista, no gineco, no dermato. Exatamente. Você tem a tua manutenção. É que nem um carro. Você tem um carro 10 anos, você tem que trocar óleo, você tem que trocar pneu. É uma manutenção. A nossa máquina, né? Nosso E corpo você humano fazer é uma tudo de uma manutenção. vez não vai ter um bom resultado. Você tem que ter aquele planejamento, né? Assim, depende, né? Porque, por exemplo, você tá lá com seus 50 anos, usou creme, protetor solar, mas envelheceu, né? Perdeu estrutura, isso é fato. E, às vezes, você fala assim, putz, eu nunca tratei e agora eu tô precisando de tudo. Será que eu tenho jeito? Tem, sempre tem. Mas eu falo assim, você vai construir uma casa sólida. A construção é a fundação. Então, a fundação, para ela aguentar as paredes ao longo dos anos, ela vai ter que ser bem feita. Bem feita requer gasto. Porque vamos combinar que uma menina de 30 anos gasta X, o de 42X, o de 53X e o de 64X. Eu Mas tô chegando no né? 4X. Ai, meu Deus. Mas é que não é Perdida. isso. É que, na verdade, não é só na face que você vai gastar. Aí, aquilo que a gente falou, você vai gastar lá na pepeca, você vai gastar no bracinho, na coxa. Então, as necessidades se tornam também diferentes e a mulher também está em posição de vida diferente. Normalmente, ela já tem uma carreira, ela já ganha um pouco melhor, então ela também pode se cuidar um pouco melhor. Então não existe, gente, não existe alta médica. Tem que cuidar a vida inteira. Mas a expectativa de vida tem aumentado muito, no sentido não só corporal fisicamente, pessoal eu vejo. Porque eu tenho 45 anos e eu me sinto bem comigo, bem com a minha aparência, com o meu corpo, eu me sinto jovem e, tipo assim, pra mim, se eu for pensar, putz, será que eu já vivi a metade da vida? Mas eu vivi bem vivido, até demais às vezes, né? Porque a pessoa que também gosta de viver. um glamour, né? Eu tenho essa sensação comigo. Eu tenho essa sensação também comigo. Tipo, então eu sempre falo, eu quero viajar, eu quero fazer tudo, eu quero ficar no hotel Viva tudo. como se fosse eu morrer quero amanhã. comprar Eu vivo, tudo. mas se eu não morrer, né? Eu falo assim, a gente sempre vive perigosamente, né? Tipo, nunca sabe como vai ser o mês seguinte. Eu sou dessas. Mas se você sabe que eu ainda falo para as minhas pacientes, assim, que fala assim, amiga, nós ainda temos solução, a gente ainda tem como melhorar. Mas pense no homem, cara. Ele começa a ficar broxa. Ele começa a ficar com Agora é a polêmica, gente. É gineco. A gente pode, pelo menos, se melhorar. A gente tem tanto recurso para melhorar a face, para melhorar lá embaixo, a parte genital. Sim. Mas eu penso assim, pensa no coitadinho, quando começa a murchar. Mas o coitadinho não tem menopausa, não tem parto, né? Mas ele não tem cartão filho. de crédito, gente. Concordo. Só prótese, né? Só Concordo, prótese mas na assim, causa.
a gente é muito mais, no meu consultório no dia a dia, ainda, mesmo com a pandemia, cresceu muito a procura por tratamentos masculinos. Sim. Nós somos a maioria, em torno de 70% dentro da minha realidade. Mas eu tenho muitos pacientes, que é muito interessante, que nunca se viram pacientes masculinos no vídeo. E com a pandemia, com a parte online, eles começaram a se ver e eles perceberam que eles estavam envelhecendo. E hoje em dia, toda semana, essa semana eu tive, 3 pacientes masculinos. E eles gostam muito de tratamentos não muito invasivos, né? Eles não são preparados para tantas agulhas como a gente. Né? Mas, assim, eles vão muito bem nos lasers, no ultrassom microfocado. E eles gostam também de fazer botox, aumentar aquele ângulo, né? acho que é a preferência, né? Mais dúvida. Contorno é a preferência hoje mundial, independente do sexo. Tipo assim... E faz diferença. Faz diferença, né? Porque o contorno, ele te dá confiança. No sentido, ele aumenta a tua confiança, ele te empodera. Por exemplo, você vai... numa palestra X, e aí o palestrante ele entra, tipo assim, mal vestido, ou vamos supor, sem barba, ou sem nenhuma maquiagem. Você olha e fala assim, meu Deus, mas ele tá falando tanta coisa pra mim, será que ele já se olhou? Será que ele já se viu? Nele? Então, a nossa imagem pessoal, não falando, na verdade, de usar uma marca X, outra Y, ela tem que estar harmônica, né? Então, o ser humano, gente, ele dorme de 4 a 8 horas, no máximo 9 horas por dia, porque ele não tem tempo de dormir mais. Ele tem tanta coisa para fazer na vida que não dá tempo, né? Então, mas ao mesmo tempo, a gente tem hoje o poder de mudar a nossa história para melhor, né? Em todas as nossas especialidades. A Amora, ela pode ensinar a mulher a se descobrir melhor, ter um casamento melhor e, às vezes, ter essa conexão, porque o homem também espera a atitude da mulher, né? Gente, não dá pra... Botar tudo nas costas. Ele não fez isso, ele fez naquilo. Cara, se ele tiver uma mulher que confia nela, tudo vai melhor, né? A vida pessoal, a vida sexual, enfim. Então, a gente tem nas mãos o poder de mudar a nossa história. São escolhas diárias, mas, assim, dá pra fazer. E, gente, todas as pessoas que a gente admira, a vida delas nunca foram flores, né? Elas tiveram alguns espinhos, mas a gente corta o espinho e segue. Eu acho muito interessante. Mas eu recebi agora, bem recente, assim, um postzinho, esses de WhatsApp, assim, né? Não sei se eu mandei pra você, Ali, mas assim, tem o homem macaco, né? Um homem oculhido, um homem melhorando a postura, um homem virando o homem sapiens que ele é hoje, né? E daí, na sequência, assim, tem uma mulher toda dinâmica, assim, ó. Daí o último homem falou assim, gente, vamos voltar que não dá pra acompanhar. É isso aí. Porque a mulher tá, assim, tipo... anos-luz, né? Hoje a gente tem uma independência, uma clareza de raciocínio, uma busca pelos seus ideais. Meu Deus, como a mulher se empodera, assim, de uma forma, né? O empoderamento feminino é incrível. É incrível. Incrível, autoimagem, né? Isso mesmo. Mas a mulher é forte. A mulher é forte, mas o homem, ele também tem que descobrir isso. E, assim, o pessoal que cuida dessa sexualidade masculina, ele também tem que abrir os caminhos e pesquisas, enfim, porque não é só a gente que quer, né? Quando você procura num relacionamento, você procura alguém que você admire de alguma forma. Então, você admira os bons hábitos. Nossa, a gente tava falando né? disso, né? Os bons hábitos, a personalidade, a integridade, a noção familiar. Eu sou casada casei em 2010, então agora em abril vai fazer 13 anos, mas eu conheço o Alan, meu esposo, há 20 anos, né? A gente estudou junto, se encontrou como relacionamento no último ano da faculdade, mas assim, a gente passou muita coisa junto, a gente passou vários problemas de casamento, todo mundo tem, mas a gente, eu continuo admirando ele em muitas outras coisas, e uma coisa que eu falei pra ele esses dias, eu falei assim, quando a gente treina todo dia de manhã, e eu sou super focada, né? Quem me acompanha no Instagram sabe que eu e o meu malvado favorito temos um relacionamento eterno.
E o Alain, ele também treina. E só que o Alain, ele sempre dá o melhor dele. Não importa se ele não dormiu à noite, se ele fez cirurgia. E às vezes eu tô ali e falo, puta que saco esse treino. Aí eu olho pro lado e falo assim, cara, ele tá até a falha, eu vou também. Então, é uma forma de admiração. Sim. E eu falo pros meus pacientes, gente, vocês veem a vida do Instagram e acham que a vida é perfeita. Não, não é. Não é pra ninguém. Mas falo e repito, só nós temos o poder de mudar a nossa história. Exatamente. E você sabe que eu escuto muito, assim, né, no final das minhas palestras, sempre vem alguém e fala assim, você deveria falar isso pro meu marido, pro meu namorado, pros homens. E aí, é óbvio que eles não têm esse acesso, até por uma questão de tabu, né? Sim, sim. Questões sociocultural, enfim, não foram ensinados. Mas então que sejamos nós, mulheres, que com muito amor vamos mostrar pra eles que a gente pode fazer diferente, que a gente pode sim estar desse lado, né? Eu tô cansado, mas olha, ele tá dando o melhor dele, então eu vou junto. Eu falo, não vou perder pra ele. É o estar junto, né? Na verdade, não é admiração, é uma competição também. Mas é o estar junto, exatamente. Então essa mulher, parceria, assim, né? fica pensando, que a grama do vizinho é mais bonita, que o fulano fez isso por ela, e ele não faz por mim. Gente, então mostre pra ele que é isso que você precisa e quer nesse momento, que eu falo, o relacionamento é um espelho, né? O homem vai entender, a mulher vai entender. Só que tem que ter essa comunicação, verbal ou não verbal. Porque senão você fica a vida inteira dando murro em ponto de faca. Ô, Amora, eu tenho uma dúvida, assim. Quando a mulher... você que faz essa parte de sexologia, e aí você fala pra mulher, e muitas vezes ela vê você falar e se encontra e fala, sou essa mulher. Uhum. E quando ela toma, assim, essas atitudes de tipo, melhorar relacionamento, comprar alguns brinquedos novos, usar, tipo, afrodisíacos, enfim... eles não assustam os homens também? Assustam, mas daí, assim, é aquela coisa que tem que ser sutil, né? Você não vai, como eu falo, não vai chegar rodando um coelho na cabeça dele, dando uma tem que ir aos poucos, né? Por isso que eu falo sempre dessa amorosidade, que a mulher tem que ter. A gente é sensível pra isso. Sim. Então a gente tem que trazer esse lado feminino, né? Porque eu sou uma pessoa muito rígida, assim. Pensando assim num estereótipo de mulher, eu sou o homem da relação. Então eu tenho que, às vezes, me voltar, né, pro feminino pra entender que em alguns momentos eu preciso, né, colocar minha feminilidade. A gente entendeu. Bebi, ó. A gente Olha aí. Eu vi, como eu tô vi. Senão não dá, né? Então, assim, você entender que o outro, de repente, ele é mais conservador. E como é que eu chego? Não existe uma fórmula mágica, perfeita. Faça assim. Eu falo, não dou dicas pra enlouquecer homens. Eu dou dicas pra que essa mulher entenda quem é ela. Porque ela tem essa E quem é essa pessoa que tá do lado dela, pra que ela mesma possa ali conduzir. Porque a gente sabe conduzir. E aí, numa comunicação verbal ou não verbal, você vai com jeitinho, nós estamos com o poder aqui, ó. Aqui, ó. Na mão, né? É mais que o cartão de crédito, É mais que o cartão de gente. crédito. O poder da pepeca é mais que o cartão de Tem crédito. uma enfermeira que ela fala, se a mulherada soubesse o poder que a pepeca tem, a gente tinha dominado o mundo já. Eu tenho várias histórias que podia trazer E ela é uma também. pessoa simples, tá, gente? Uma enfermeira que saiu lá da roça. A próxima é Histórias da Vida Real. Não, tem um monte, né? A gente vai fazer um podcast sobre história, né? Uma só pra duas, uma só Haja pra minha. causa. Mas aí, a ideia é... eu falo sempre assim, né? Quando a mulher veio com essa questão pra mim, eu falo assim, ó, existem alguns tipos de planta, né? Por exemplo, eu não entendo muito de planta, mas eu Mas sempre... tem parceiro que tem ciúme do vibrador, por exemplo. Mas, ó, por exemplo, deixa eu pensar assim, você casou Bobo ele. com uma orquídea, tá? Você casou com uma orquídea, não sei, a orquídea tem que dar água uma vez por semana. Ah. Não sei como que Em média, em 7 Um dias. gelo, né? Aí você Água com arroz, gente. Aí Minha você minha com Arlete arroz? fala que é bom. Aí Dá você, água com sei arroz lá, que daí melhora. você casou com cactus. Sei lá, tem que dar água todo dia pra ele? Não, é o contrário. Cactus é menos. Você É vai menos, matar o cactus. Aí, sei se lá, você botar todo dia. imagine uma planta que você tem que dar água todo dia, senão ela morre. Tá? Você sabe o que você tem dentro de casa. Se a orquídeazinha tem que dar uma vez por semana, a outra plantinha tem que dar todo dia, é a mesma coisa com o marido, né? Você tem que saber que planta que você tem em casa pra você poder nutrir. E aí são movimentos diários e pequenos movimentos que vão fazer a diferença, tá? Não existe assim, agora eu preciso, tô 30 anos casada, 20 anos casada, 10 anos Você é casada. planta carnívora. Ou o que é? Ela é planta carnívora. Eu sou planta carnívora também, pelo amor de Deus. Então tem que saber a plantinha que você tem em casa pra você poder nutrir. E relacionamento é nutrição, é cuidado diário, é amor diário, é aquela conversa diária ou não conversa. Mas assim, eu falo que às vezes não é o que você fala, né? Como você fala. Então a comunicação não verbal, às vezes, para algumas pessoas funciona muito melhor do que você ficar ali querendo conversar, querendo discutir relação. E aí, Homem não gosta, né? Não de gosta, discutir mas nem relação. escuta. Mulher gosta, mulher gosta. O Du E aí- gosta, o Du adora DR, gente. O Du ele tem Ah, esse eu tenho lado preguiça. mais... Eu fujo Mas dele. é que o Du, na né? verdade, assim, ele foi médico por acaso, né? Que ele tinha que ser escritor, porque ele escreve muito bem. nossa, Muito tem que bem. ver, a moral, Eu ele é falo assim, sensível, profissão, ortopedista, hobby.
Escritor. Não, é o contrário. E aí, como é que você entra, de repente, com um massageador pra mostrar que aquilo é importante? Primeiro você entra pra saber que pra você é importante. E aí, aos poucos, você vai, né, trazendo essa informação pro parceiro. Então, quando as pessoas me perguntam assim, eu queria que você falasse pros maridos, né? E os maridos não vão vir, a não ser que a gente monta um grupo e faça os eventos. A gente faz, né? Eu faço muito evento pra casais, assim, quando me pedem. Mas eles não vêm por livre e espontânea vontade, por uma questão cultural mesmo. O que eu vou escutar essa louca falar de relacionamento, ou de orgasmo, eu sei tudo, né? Ou às vezes não tenho vergonha de querer saber ou não saber. E aí, então, eu acho que essa mulher, ela tem a responsabilidade, já que você tá tendo a informação agora, de nos ouvir, ela tem a responsabilidade de dizer assim, eu aprendi sobre isso e eu posso e quero aplicar isso no meu relacionamento. E aí ela aplica do jeitinho que ela achar que deve, né? Porque cada casal é um casal, cada pessoa é uma pessoa. E aí, como que você coloca o brinquedo na relação? Primeiro você mostra pra você o que é bom, né? E depois, aos poucos, você vai comendo pela beiradinha, né? Você traz um tchucu-tchucu de frente pra ele, uma massagenzinha pra ele. Daqui a pouco você faz essa massagem em você. Como é que é o nome? O jambu. O jambu. Esse Você fala assim, tá vendo aqui que você tava salivando? Tá vendo aqui que você salivou aqui embaixo? Você nem conta o segredo, né? Mas tá vendo que você salivou aqui embaixo agora, que tava com um saborzinho gostoso? Então, foi um negocinho que eu passei, né? E aos poucos você vai mostrando pra ele que aquilo é natural. E é óbvio que daqui a pouquinho ele vai querer chamar. Cadê aquele negocinho que saliva? Cadê aquele negocinho que te excita? Porque a mulher não tá, né, todo dia ali, a maioria das mulheres, né? 100% ativas por uma questão. E você acha hormonal. Que quem busca mais, tipo, comprar essas coisas? Sempre a mulher, né? 90% das É. mulheres, 90%. Você tem algum parceiro ou outro que... Meninas, assim, não. a gente vai ter que marcar mais umas 4, pode ser? Cara, olha, a gente Passa fala. muito rápido. É. Porque a gente começou a falar do rosto, Ih, a gente fez uma salada mista, né? do corpo e entrou a pepeca no meio, a pepeca saiu, a pepeca voltou. Então, Fábio, muito obrigada. Nossa, eu que agradeço. Você vai ter que foi voltar. ótimo. Voltarei, com certeza. Meninas, muito Maravilhosa. obrigada. Se você que está assistindo a gente gostou, se interessou, segue a gente no nosso canal, que muito mais coisa, muito mais grande, muito mais assunto tá vindo por aí. Obrigada. Gente, adorei. Na próxima eu não posso vir às 9. Se eu vier às 6, vocês vão ver o fervo. Beijo. Beijo.